Aleluia. Diga, Deus é bom. Gente, nós vamos continuar a palavra que comecei há alguns domingos. E é uma série, né, essa palavra que está... Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Nós vamos falar sobre a bênção sacerdotal. Então, é uma série e nós estamos somente na primeira parte. Número 6. Número 6, a partir do versículo 22. Eu acho que está aqui no telão. Vou pedir para os meninos colocarem. Número 6, 22. Está aqui no telão, você pode acompanhar. E eu gosto muito, porque aí é o Senhor falando, né? Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão. Olha, Moisés, procure o seu irmão, que é sumo sacerdote, fale para ele também falar com os filhos dele, que toda vez que ele for orar pelo meu povo, abençoar meu povo, ele fale essas palavras. Então, as palavras que o Senhor, né, instruiu. Deus é muito detalhista, né? Eu quero que você fale essas palavras. Olha as palavras. Primeira coisa, o que é que o Senhor mandou falar? O Senhor te abençoe e te guarde. Olha que coisa linda. Pode passar. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu, o Senhor, os abençoarei. Quem quer ser abençoado? Coloque a mão na sua cabeça. Diga: Senhor, me ajude a tomar posse da tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Me ensine como eu posso tomar posse das tuas promessas. Eu quero experimentar mudanças na minha vida, na minha família. Eu quero experimentar tudo que o Senhor preparou para a minha vida, para a minha família. Me ensine como tomar posse da tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Como a gente precisa aprender a tomar posse, né? Porque nesse texto o Senhor, ele expressa. Coloca aí o versículo 24. O Senhor te abençoe. Gente, eu estou aqui, ó. Eu acho que temos 3 domingos que eu já comecei a pregar essa série. E eu só fiquei nessa parte. O Senhor te abençoe. E eu vou continuar nela. Como é uma série, né? Então nós vamos continuar. Então, o Senhor te abençoe. Deus quer te abençoar. Fale comigo. Deus quer me abençoar. Essa é a vontade de Deus. Mas como eu tomo posse? Paulo disse, olha, em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que toda sorte de bênção Deus já nos abençoou. Através de Jesus, lá na cruz de Calvário, Ele levou a nossa maldição, a morte, doenças. Lá na cruz, Jesus levou a nossa morte. E através da morte de Jesus, Ele liberou sobre nós bênção. Paulo disse, olha, toda sorte de bênçãos já está liberada. Ele já nos abençoou. Só que existe, eu falei para vocês que tem 3 céus, né? O terceiro céu é o trono de Deus. O primeiro céu é essa atmosfera, que a gente olha para o céu, você vê, né, as nuvens. Mas tem o segundo céu. O segundo céu se chama lugares celestiais. Regiões celestiais. Então, nesse segundo céu, fica anjos e fica demônios. Então, os demônios, eles habitam nas regiões celestiais. E aí, Marcos falou domingo, não é? Quando Daniel, ele entendeu, se eu não me engano, no capítulo 9, ele estava lendo. Daniel era um homem muito apegado às escrituras. Gente, você tem que ler a Bíblia. Se tem um livro que você precisa ler todos os dias da sua vida, se chama a Bíblia. A Bíblia, ela não é um livro qualquer, veio do céu. Parece ser um livro qualquer, mas não é. Quando você abre e começa a ler, você vai encontrar Deus
nessas páginas e sua vida vai ser transformada. Lendo a Bíblia, meu Deus, já tive tantas respostas. Lendo a Bíblia, Deus já, trouxe tanta direção para a minha vida, correção. Lendo a Bíblia, Deus tem me transformado. Fale para o seu irmão, você precisa ler mais a Bíblia. Fale para ele aí. Não tem como sua vida mudar, meu irmão. Olhe, é muito importante a gente estar aqui no culto, amém? Quem já sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Eu chorei que só, disse, eita meu Deus, e minha maquiagem? Estava lá com o guardanapo. Presença de Deus, como é bom. Mas, para essa presença permanecer, para você continuar ouvindo a voz de Deus, tu precisa ler a Bíblia. Todos os dias em casa, no trabalho, na fila do banco. Você precisa ser uma pessoa apegada à Bíblia. Porque se você não estiver lendo a palavra, tua vida não vai mudar. Você vai ser um frequentador de igreja evangélica, mas não vai conhecer o Deus da Bíblia. Para conhecer o Deus da Bíblia, você precisa relacionar, lendo. E na leitura da palavra, o Espírito Santo vai te ensinar como tomar posse das promessas. Então Daniel estava lendo as Escrituras e ele entendeu. 70 anos se passaram. Chegou o tempo da nossa libertação. Porque o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, queimou Jerusalém, matou pessoas e levou o povo prisioneiro, cativo. E Deus tinha dito através de Jeremias, são 70 anos. E Daniel lendo a palavra. Chegou o tempo de Deus, vai haver mudança. Gente, às vezes nossa vida não muda, sabe por quê? Você não lê a Bíblia. Você não se conserta. E quer que as coisas aconteçam, não vai acontecer. Porque se você quer experimentar um novo tempo, você tem que ter novas atitudes. Atitudes velhas, posturas velhas, permanece a pessoa do mesmo jeito até morrer. Quer coisas novas, posicionamentos novos, uma nova forma de reagir, uma nova forma de ver as coisas, lendo a Bíblia. Você tem que ser uma pessoa apegada à palavra. E aí ele disse, eita, chegou o tempo. Como que eu trago à existência os milagres, a resposta de Deus? Deus prometeu que nos libertaria, nos traria de volta para Jerusalém. Jejum. Nós estamos aqui faltando menos de 2 meses para entrarmos em 2024. Está na hora de tu jejuar. Quer receber novas coisas de Deus em 2024? Vá buscar Deus. Pega a Bíblia, te tranca no teu quarto. Faz um jejum, meu irmão. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que tu queres para mim? Então Daniel foi jejuar. E a Bíblia diz que ele jejuava. Mas ele não sabia. Ele começou um jejum, mas o jejum se prolongou por 21 dias. Por quê? Porque a resposta não chegava. E ele dizia, Deus, e o Senhor prometeu. Ele se humilhou diante de Deus e jejuou e chorou e clamou. 21 dias veio um anjo. Daniel, você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia, Daniel, que você se colocou de jejum, em oração, para ouvir a voz de Deus, a resposta veio. Mas, Deus enviou a resposta, Ele me enviou para trazer para você a resposta, mas eu enfrentei uma batalha nas regiões celestes. Demônios me resistiram, principado me resistiu. E eu guerreando por 21 dias, enquanto você orava, Daniel, e jejuava, eu estava sendo fortalecido com a sua oração para te dar resposta, mas eu travei uma batalha muito grande nas regiões celestes. E aí, através da tua oração veio o reforço para mim, veio o arcanjo Miguel, e a gente então venceu a batalha, e eu cheguei aqui. Olha a resposta. Você não sabe o que está acontecendo nas regiões celestes? Para que o milagre aconteça, para que tua vida mude, para que a resposta chegue. Mas existe um segundo céu, regiões celestiais. Existem demônios que não querem que o milagre venha. Que as coisas mudem, que a cura venha, que o emprego chegue. Gente, você tem que ser uma pessoa espiritual.
Quem nasceu de novo é uma pessoa espiritual, amém? Carnal é quem não conhece Jesus, só vive no que vê, no que sente. Mas uma pessoa espiritual não anda pelo que vê, anda pela fé. E você precisa entender como funciona. E eu falei, primeira coisa que eu disse a você, que Deus quer nos abençoar. E eu falei para você que através da oração a gente toma posse da bênção. Eu falei que através do louvor. E Max falou domingo aqui, terminando a série sobre adoração, como o louvor é poderoso para trazer resposta. Porque quando você adora, é Deus que destrói os teus inimigos, amém? Olha como é poderoso louvar. Mas também quando tu reclama e murmura, tu libera demônios para agir na tua casa. Quando tu começa a reclamar de tudo, quando tua vida é uma murmuração, demônios são liberados também. Olha para cá, queridos. Há um espírito maligno aqui de distração. E eu repreendo agora, demônio das trevas. Saia desse lugar agora. Espírito de distração, fora desse lugar. Eu declaro que a tua mente é levada cativa agora à presença do Senhor. E você vai ouvir a voz do Senhor e a palavra dele para a tua vida. Porque Deus vai mudar a tua vida. Quem crê, diga amém. Preste atenção na palavra. Espíritos malignos muitas vezes quer que você fique com a cara para cima, para você não ouvir Deus falando. Porque se há um poder liberado para mudar a nossa vida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus que muda a nossa vida. Por isso que quando a gente está no culto e a gente está na adoração, é Deus. Ele toca a nossa vida. Mas quando é a hora da palavra, é Deus falando contigo. Não sou eu. Muitas vezes eu vim para cá, eu escrevo as coisas, quando eu vou olhar, falei coisas que eu nem sabia. Até eu fico assim, eita, é o Espírito Santo. Então é o Senhor querendo falar com você. Mudar sua história. Se posicione. Porque o Satanás, ele é ladrão. Ele quer roubar o teu chamado, os teus melhores anos. E você deixando, não faz nada, não muda, é a mesma pessoa. Está na hora de você reagir. Porque os anos passam e não voltam mais. Se você não se posicionar hoje, vai passar de você o propósito de Deus. Passa, eu já vi muitas pessoas perdendo. Gente boa, com muitos dons, desviados, frios, indiferentes, deixando Satanás roubar. A Bíblia diz que ele é um ladrão. Ladrão de propósito, ladrão de chamado, ladrão de sonhos. Você precisa acordar. Está na hora de você se levantar e buscar a Deus. Quem concorda comigo? Não tem como voltar atrás. Eu perdi tantos anos. Perdeu. Não tem como voltar, está perdido. Mas se você se posicionar em buscar o Senhor, em meditar na palavra, Deus pode restituir os anos que você foi roubado. Cadê o amém? Quem está aqui? Mas você tem que se posicionar. Então as armas que nós temos, seu inimigo não é sua esposa, não é seu marido, seu inimigo não é seu patrão, são seres espirituais que usam pessoas. Você tem que ser uma pessoa espiritual. Brigar não resolve, se intrigar não resolve. O que resolve é jejum, oração, ouvir a Deus, obedecer. E é sobre isso que eu quero te ensinar. Quem está aqui, diga amém. Então eu te falei que se tu quiser receber as bênçãos, primeiro você precisa orar. E não apenas oração não, viu? Porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não só é oração, é jejuar. Os discípulos foram expulsar um demônio, nada do demônio sair. Jesus estava lá buscando com Pedro, Tiago e João, desceram do monte. E o rapaz lá endemoniado. Jesus, fora. Os discípulos, nós estamos aqui há horas, querendo expulsar, não conseguimos. Jesus disse, porque existem castas de demônios, que só saem com jejum e oração. Eu queria pedir aos intercessores, eu estou sentindo distração, irmãos. E eu sei que quando acontece isso, é o diabo querendo roubar a palavra de você. Não permita isso. Se posiciona tua mente na palavra. Eu vou receber o que Deus tem para mim. Porque Deus quer começar um novo tempo na sua vida. Na quarta-feira, nós temos o dia todo de jejum e oração. 6:30 da manhã, a igreja está aberta. Quarta-feira é o dia do jejum do CCA. Jejue, meu irmão.
Abra mão do café da manhã, abra mão do almoço. Ah, eu vou abrir uma mão da janta, a mão do jantar. Ah, eu vou abrir mão de cuscuz, vou abrir mão de pão, de café. Escolha algo, abra mão. Dia do jejum do CCA, quarta-feira, você venha orar. 6:30 da manhã vai ter gente aqui. Depois que a gente deixar na escola, vou estar aqui. Umas 11 horas eu vou para casa fazer o almoço. Buscar o Senhor. Posicionamento. Eu quero crescer, eu quero experimentar os milagres de Deus. Eu quero viver as promessas. Eu vou viver. Não vai viver nada. Para você viver palavras proféticas e cumprir o chamado, posicionamento. Quem está ligado aqui? É esforço. Eu nunca vi ninguém crescer sem esforço. Tem gente que não quer pagar preço. Não paga. Tu vai perder o propósito e vai viver uma vida sem propósito. Porque se tu quiser cumprir o chamado, posicionamento, pagar preço, esforço, sem esforço, você não vai romper. Quem está entendendo aqui a palavra? Eu nem botei aqui no meu, eu nem abri ainda a palavra. Posicionamento, meu irmão. Quer crescer em Deus? Pague o preço. Você precisa jejuar, orar, ler a palavra do Senhor, se consertar, deixar pecado, renunciar a coisas, obedecer a Deus. Posicionamento. E aí você vai ver como sua vida vai romper. Ninguém rompe com a cara para cima, com preguiça de orar. Vou ficar... Não vai crescer não. É uma ilusão. O reino de Deus é tomado por esforço. Salvação é de graça, mas crescimento espiritual, cumprir chamado, preço, renúncia, liberar perdão, se humilhar, jejuar, orar, obedecer e se humilhar, jejuar, orar, obedecer, se humilhar, se consertar em casa, ser um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, ser fiel nas pequenas coisas, ser um excelente profissional, um bom funcionário. Eu nunca vi uma pessoa que vai romper desleixado. Não se engane, não existe isso. Salvação é de graça, mas cumprir o chamado é um preço que se paga. E nem todo mundo quer. Tudo bem. É para quem quer. Chamado é para quem quer. Ninguém é forçado. Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, morra dia a dia e siga-me. É preço. Está muito enganado alguns crentes. Não quer se esforçar. Tudo bem, meu irmão. Viva sua vidinha como você quer. Mas se você quiser crescer, precisa pagar um preço. Quem está entendendo isso? Eu estou aqui ainda, irmãos. Não abri não aí o iPad. Não está no meu script essas palavras. Mas é o Espírito Santo que quer falar com você. Amém? Se você tem um chamado para ser pastor, se você não se posicionar, não for esforçado, se você não pagar preço, nunca tu vai ser um pastor. Ah, Deus mentiu. Não, tu não correspondeu. Nem todo mundo corresponde às palavras proféticas. Nem todo mundo paga preço. Nem todo mundo quer uma mudança. Palavra profética expressa o desejo de Deus, mas nem todo mundo corresponde. É para quem quer renunciar, ser corrigido, ser tratado, ser transformado. Se você quiser, a palavra pode ser cumprida em sua vida. Pode ter milhões de profetas que falou contigo. Não significa nada. O que significa é se você vai querer corresponder. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui? Não está no meu script. É Deus querendo te acordar. Ah, eu tenho um chamado. Tu está correspondendo? Você está acordando? Você está fazendo alguma coisa? Está se esforçando? Não, eu não quero não. Ok. É uma escolha sua. Tudo bem. Deus vai levantar pessoas que queiram corresponder. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é levantar novas pessoas que vão fazer as promessas dele serem cumpridas. Se você quiser, ele diz: conto contigo. Se você não quiser, ele vai levantar outra pessoa. Quem está entendendo? Quando nós começamos o CCA cresceu, foi com novos convertidos. Porque tinham crentes velhos, acomodados, que não quiseram crescer. E Deus disse: tudo bem, quando você quiser eu vou querer
E Deus começou a levantar gente faminta na igreja. Deus foi começar a levantar novos convertidos na igreja. É assim e vai ser sempre assim. Se você não quiser, tudo bem, pode ficar do jeito que você está. Mas a palavra profética só é cumprida para quem quer corresponder, quem se esforça, quem paga preço. Você está entendendo, meu irmão? Eis que te digo, é assim. Bom, vamos voltar aqui à palavra. Estou te ensinando como tomar posse de promessas. Marcos falou sobre promessas. Eu nem pensei em falar sobre isso. Para tomar posse dos pensamentos de Deus. Posicionamentos. Você precisa ter uma vida de oração diária. Gasta tempo ouvindo Deus. Sendo ensinado e educado pelo Espírito. Sendo transformado na ruindade. Deixando tudo que desagrada a Deus. Buscando Ele. Eu quero ser parecido com Ele. Correspondendo a Ele. E aí sim você vai ver coisas acontecendo na sua vida. Lágrimas você vai derramar. Muitas. Mas vale a pena. Obedecer ao Senhor vale a pena. Vale a pena corresponder. Então o que eu falei, para você ser abençoado, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa louvar o Senhor. E Marcos ensinou muito bem. Mas tem algo que eu te ensinar nessa manhã. São duas coisas, não sei se vai dar tempo. Mas não tem problema, na próxima eu termino. Se não der tempo hoje. Mas, a terceira coisa que eu quero te falar é que há uma recompensa para quem é honroso. Sabe, se você quer tomar posse das bênçãos, seja uma pessoa honrosa. Sabe, a honra desata milagres, irmãos. Um coração que sabe honrar as pessoas. E aí, eu estava pesquisando. Existem 104 versículos na Bíblia que falam sobre honra. Para mostrar como Deus valoriza a honra. Gente, se Deus não valorizasse honra, sermos pessoas honrosas, Deus não botava tanto versículo na Bíblia. 104 que fala sobre honra. O próprio Senhor concede honra a quem sabe honrar. É muito lindo. O que acontece no mundo espiritual, gente, se você vê Davi mesmo, ele só se tornou, ele recebeu uma unção para ser rei, mas ele não foi rei imediatamente. Ele teve que passar pelo tratamento de Deus. Se ele correspondesse, seria rei. Ele teve que morrer para ele mesmo, ser perseguido por seu líder. O rei se tornou inimigo de Davi. Davi estava para servi-lo, mas teve que fugir de Jerusalém, se esconder nos desertos, e o rei perseguindo ele. Mas um dia o rei estava com dor de barriga, e aí ele foi fazer o número 2 numa caverna. Gente, quem estava na caverna? Era Davi e os homens de guerra. Podiam ter matado o rei, não mataram. Outro dia o rei foi dar uma cochilada. Gente, quem estava lá perto? Deu um sono nos soldados do rei. No rei. Quem estava na caverna? Davi. E os colegas de Davi. Tem gente que é usada pelo cão mesmo, viu? Pra você pecar. Davi, aproveita agora, mata o rei. O rei quer te matar. Davi pegou a espada e tirou um pouquinho da veste do rei. Do finalzinho, lá do abanhado. Tirou um pedaço. Quando ele cortou um pedaço da veste, o coração dele começou a acelerar. Veio um temor e ele disse: não, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Não vou matá-lo. Se eu sou rei e se Deus me quiser como rei, Deus é que vai tirar ele do reinado. Meu Deus. Tem um livro que é incrível, incrível. Já li algumas vezes. É Perfil de 3 Reis. Que livro, ele é fininho. Ele é um romance. Mas, gente, que ensinamento sobre o coração de Davi. Davi nunca se levantou contra a autoridade espiritual. Mesmo a autoridade que era dele. Era um homem endemoniado. Mesmo sendo um cara endemoniado, era rei.
Portanto, eu vou respeitar, não vou falar mal dele, eu não vou me levantar contra ele. Que homem honroso, Davi. E Deus, então, matou Saul, tirou Saul e estabeleceu Davi. Gente, Davi não levantou um dedo contra Saul. Teve oportunidades. Mesmo sendo um rei louco, endemoniado, ele é autoridade sobre mim. Se tiver alguém que vai se levantar contra ele, vai ser Deus e não eu. Quem está entendendo isso? Deus honrou essa postura de ser um homem honroso. Deus ama a honra. Eu tenho um livro que eu pedi até para os meninos ali da mídia, Eduardo colocar para mim, que era para ter trazido para mostrar a vocês, mas esse livro aí, gente, você quer uma mudança na sua vida? Lê esse livro. Lógico que a Bíblia é insubstituível, mas existem livros de homens de Deus que são livros muito profundos. A recompensa da honra. Essa palavra de hoje é baseada nesse livro, A Recompensa da Honra, e numa palavra que Marcos colocou aqui. Eu acho que era na terça ainda, né, Marcos? Não era o culto da quarta ainda não, né? Que ele colocou do pastor Sabá, liberal, na conferência que a gente foi agora em junho. Muito marcante aquela palavra, escrevi tudo. Peguei a palavra do pastor Sabá, algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, e também de John Bevé, A Recompensa da Honra. E vou falar para você nessa manhã, sobre honra. Se você quiser ser abençoado, sempre semeie honra. Honra é algo do céu. Foi Deus que estabeleceu. Deus faz questão. Tem tanto versículo que fala sobre honra, irmãos. E eu coloquei alguns versículos aí. João 12, 26. Olha o que Jesus disse. Foi Jesus lá em João, no Evangelho de João. Ele dizendo, se alguém me servir, o Pai o honrará. Quem vai honrar? O Pai. Se você me servir, ei, meu irmão, você que é líder de célula, você que é discipulador, você que está aqui na atmosfera, você que é professor de criança, você que está varrendo a igreja, você que faz visita, liga para as pessoas, ora. Deus vai te recompensar. Se alguém me servir, você que está servindo a Deus, em pequenas coisas, o Pai vai te honrar. Por isso que servir a Deus nunca é inútil. Não quero mais servir não, pastora. Eu servi, fulano ficou falando mal de mim, não quero mais saber de servir. Tu está servindo a quem? É a Deus ou as pessoas? Nós servimos as pessoas. Mas em primeiro lugar eu estou servindo a Deus, servindo o meu irmão. Se meu irmão, ele me ama, ou se ele não me ama, se ele é leal, se ele é desleal, ele vai se virar com Deus. Eu quero é servir ao meu Jesus, cuidando bem das pessoas. Quem está entendendo isso? E o Pai honra quem serve os irmãos. Deus honra. Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, nem estava me lembrando, mas o Espírito Santo está me lembrando agora, que eu gosto muito mesmo. Hebreus 6, 10, é lindo demais. Fala assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. Deus não é injusto para esquecer quem trabalha para Ele, quem ama as pessoas. Porque se tem algo que Deus é apaixonado, é por gente. Gente infiel, gente injusta, gente trabalhosa, mas é gente. Jesus deu a vida pelos injustos. Quando a gente ama pessoas, a gente está imitando Jesus. E o Pai, quem vai te honrar é o Pai. Quem pode dizer amém? Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Como é que eu mostro que eu amo Jesus? Aí ele diz, pois servistes e ainda serves aos santos. Quando a gente serve as pessoas, estamos servindo o Senhor. E o Pai nos honrará. É o Pai que tem prazer de honrar quem serve a Jesus. Quem serve os irmãos, é o Pai que tem prazer. Outro versículo que eu escolhi aqui, Salmo 91, 14, 15. Olha que Deus disse, porque tanto me amou, eu o livrarei. Tanto me amou, eu o livrarei.
eu colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, porque ele tanto me ama, tanto me amou. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Gente, quem busca Deus na angústia, quem busca Deus porque ama Deus, porque precisa de Deus, Deus disse: eu vou te livrar, eu vou te honrar. Amém, irmãos? Deus tem prazer em honrar. Olha esse outro versículo aqui, que é 1 Samuel 2:30. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, que desobedecem a minha palavra, que levam a vida como querem, desprezam o meu ensino, serão tratados com desprezo. Não é forte isso? Honrarei aqueles que me honram, Deus está dizendo, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, esses textos que eu coloquei aqui, irmãos, eles mostram, né, quando nós amamos o Senhor, Ele tem prazer de nos honrar, né? Eu acho tão lindo como Deus é cuidadoso. Olha esse versículo, eu não coloquei aqui, mas se você por acaso estiver anotando, 1 Pedro 2, 17, 18. Olha Deus preocupado em nos ensinar sobre honra. Tratai a todos com honra. Essa palavra todos significa o quê, irmãos? Todos. Todos significa o quê? Todos, uma pessoa que merece e quem não merece. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Não fale mal das pessoas que estão acima de você, que exercem autoridade, mesmo que sejam governantes injustos, corruptos. Honra o rei. Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores. Você percebe que Deus, várias vezes, irmãos, olha, se você quiser versículo que fala sobre honra, tu sabe que até Provérbios capítulo 3, eu não sei, vou pedir para Marcos olhar para mim, se é o versículo 9, que fala sobre honra o Senhor com os teus bens. Tu sabe que uma pessoa, antes de pagar as contas, ela separa o dízimo, que dízimo não é meu, eu dou meu dízimo. Muitos anos eu e Marcos, a gente dá 21%. Quem mandou? Deus pediu a gente e a gente obedece. Quanto é o dízimo? É 21%? Não, é 10%. A gente dá 10 de dízimo e 11 de oferta. Mas foi Deus que falou conosco. O que eu quero te dizer é que quando a gente separa o primeiro, antes de gastar, primícias, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias. Que é primícia? Primeiro, antes de pagar a dívida, honra o Senhor, separa teu dízimo, separa a tua oferta. Ei, vou dar não, porque é para pastor e pastor é ladrão. Deixa eu te falar uma coisa, dízimo é para Deus. Se o pastor roubar, ele vai se acertar com Deus. Não é teu problema. O que você tem que se importar é em ser fiel ao Senhor. Eu sou fiel. Agora, se tem gente infiel, cada um vai prestar contas da sua infidelidade ou da sua fidelidade a Deus. Estão entendendo? Mas dízimo é de Deus. Então, quando a gente separa o primeiro, honra o Senhor, honra com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Ganhou um presente, foi R$100, separa 10. Quem está entendendo? Mas foi um presente com toda a tua renda. Então, sempre separe primícias para Deus. Isso é honrar. Eu nunca vi a pessoa honrar o outro com a sobra. Por isso que Deus detestava quando alguém vinha ofertar para ele um animal cego, às vezes era até manco, e ofertar. Trouxe para o Senhor o meu melhor, um cego e um manco. Deus, fica com o teu animal cego e manco, que eu não vou querer esse negócio não. É com o melhor, é com as primícias, honra. Aí Deus disse, e eu abrirei portas dos céus, abri as janelas dos céus, e eu vou te ordenar bênção sem medida. Gente, porque se você quer bênção financeira, honre o Senhor
com as primícias de toda a tua renda. Ficou entendido? Mas tem versículo, irmãos, que fala sobre casamento, criação de filho, fala sobre patrão empregado. Deus se importando com a nossa casa, para a nossa família não ser uma família desonrosa. Porque a desonra traz destruição e maldição. Aí ele se importa, anote para você ler depois, Efésios capítulo 5, 22 a 33, é sobre marido e mulher. Efésios capítulo 6, de 1 a 9, Deus fala sobre filhos, honra seu pai, seja obediente. Pais, não irrite seus filhos. Patrões, não sejam injustos. Servos, vocês não fiquem servindo de aparência. Gente, Deus se importa com pequenos detalhes. Colossenses 3, 18 até o capítulo 4, versículo 1, fala sobre honra. Meu Deus, como ele se preocupa que sejamos pessoas honrosas. No relacionamento familiar, a esposa sendo submissa ao marido, o marido amando sua esposa, não sendo grosseiro com ela. Quem é grosseiro com a esposa, suas orações não vão ser respondidas. Eita paulada, vai ler a Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 3. Você tem que ser gentil com a sua esposa, não tratando com grosseria. Filhos, obedeçam seus pais, pais não irritem os filhos. Servos e patrões, deve haver justiça e honra entre eles. Olha a preocupação de Deus no nosso dia a dia. Não adianta nada fingimento, quando dentro de casa está um inferno, uma desonra. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus se preocupa como você trata sua esposa e seu esposo dentro de casa, como eu trato o Marcos, quando eu falo errado com ele, que ele me corrige, e Deus, você errou mesmo. Olha a forma de falar. Ontem mesmo ele estava me dizendo, Sheila, não é a forma que tu falasse. Eu digo, eita, meu Deus. E a carne velha, sem querer pedir perdão. Aí eu disse, me perdoe. Me perdoe pela forma que falei. Aí depois de noite, Deus me pegou de novo. Aí Deus, tá vendo como você tem que melhorar nessa área? Eu, tá certo, Senhor. A gente tem que aprender a ser honroso. Quem está entendendo? Eita, aleluia. Então Deus nos ensina a honrar as pessoas, a ter respeito, consideração com as pessoas. Deus se preocupa. A unção que você honra, irmãos, olhe, sempre que você honra um homem de Deus, que você respeita, que você tem consideração, aquela unção vem sobre você. Sabia? A unção que você honra, você atrai. Mas quando você despreza um homem de Deus, você perde aquela unção. Quando você começa a falar mal, quando você começa a desprezar, você perde. Tudo que você despreza, você perde. Desprezar no coração é pecado. Mesmo que você não seja rebelde, você não trata mal a pessoa, mas no seu coração você despreza. Tu está pecando? Deus observa o nosso coração. Você pode não ter atitude de rebelião, mas se você está tendo atitude de desprezo pela sua liderança, você está pecando. Você tem que liberar perdão, abençoar. Talvez a esterilidade ministerial de uma pessoa. Talvez uma pessoa não cresce, não rompe, porque ela é uma pessoa desonrosa. Essa palavra, essa frase é feita do pastor Sabá. E eu coloquei honra aí. Coloque aí, por favor, o que significa honra? Timé, né? Isso, Marco, no grego, timé? Time, alguns dizem. Essa expressão aí eu peguei do livro A Recompensa da Honra. E tem a recompensa da honra, gente, em vídeo. Tu pode assistir os vídeos. Eita, eu tenho uma preguiça de ler triste. Assiste os vídeos do pastor, como é o nome dele? John Bevere, está lá o livro todinho, várias partes. É maravilhoso. Então, o que significa honra no grego? Significa estimar uma pessoa, valorizar, considerar preciosa. E honrar, segundo o nosso dicionário, o que significa? Dignificar, distinguir, isto é mostrar consideração especial a alguma pessoa, valorizar essa pessoa, tratar com respeito, com estima. Isso significa honrar. Ô pastora, honrar está aí. O que é desonrar? A desonra significa não demonstrar respeito, não demonstrar valor, tratar uma pessoa
que você sabe que essa pessoa é líder sobre você, como se fosse uma pessoa comum. A desonra é tratar como comum uma pessoa preciosa. Devemos honrar a todos, irmãos. Respeitar a todos, considerar a todos. Quando não honramos, deixamos de receber e de sermos abençoados. Gente, eu esqueci de colocar aí, mas eu achei tão importante. Abra bem rapidinho sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6. Era para ter colocado aí, para vocês não terem que abrir a Bíblia, mas você vai precisar abrir sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6. Muito forte esse texto que o pastor Sabá, ele compartilhou. E, aliás, o pastor Sabá leu o livro da Recompensa da Honra e foi o pastor John Bevere que falou esse texto aí de Marcos, que o pastor Sabá também leu esse livro, A Recompensa da Honra. Tem muita coisa que ele falou que está nesse livro. Marcos 6, de 1 a 6. Não vou ler tudo, mas esse texto fala que Jesus foi para Nazaré. Nazaré foi a cidade que Jesus foi educado. Ele nasceu em Belém, mas foi educado aonde? Em Nazaré. Lá ele foi crescendo, lá ele estudou, os meninos viam ele na rua, brincando, e ele foi lá para fazer milagres. Olha no versículo 5 aí. Marcos 6, versículo 5. Não pôde fazer ali, o que é que diz assim na sua Bíblia? Nenhum milagre. A desonra. Jesus, Filho de Deus, Deus em pessoa, não fez nenhum milagre. A desonra travou os milagres. Quando uma pessoa é desonrosa, ela não experimenta milagres de Deus. É sério ou não é sério? Jesus não pôde. Olha a palavra aí. Não pôde. Não significa que ele não queria. Ele não pôde. Porque a desonra trava. Não vai sair milagre. Aí a Bíblia diz que Jesus fez, se não, curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Em Nazaré, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Por quê? Porque no versículo 3, eles tiveram um desprezo por ele. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ele está pensando o quê? Quer vir aqui em Nazaré fazer milagre? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Meu Deus, como a desonra é uma tragédia, irmãos. Diga comigo, misericórdia. Sabe? Ficaram com desprezo. Aí Jesus no versículo 4 diz assim: um profeta recebe honra em toda parte. Eu estou lendo na NVT. Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e em sua própria família. Como ele tinha sido desonrado, desprezado, por isso, ali em Nazaré, nenhum milagre Jesus fez. Ora, meus irmãos, corrija seu coração. Se você tem uma postura de desonra, tu é uma pessoa que se é acostumado a falar dos líderes, da tua liderança pelas costas, tu te corrige. Porque isso impede você de crescer e de receber bênçãos. Se você está chateado com a sua liderança, procure a sua liderança para conversar. Mas nunca tenha postura de desonra. Quem concorda comigo? Porque a desonra é uma desgraça. O desprezo para com sua liderança, tratar o seu líder como se fosse qualquer pessoa, faz você não ser abençoado. Então nós precisamos vigiar. Por quê? Porque a honra atrai as bênçãos, os milagres. Mas uma pessoa desonrosa, ela perde de ser abençoada. Nazaré não foi abençoada. Por quê? Tratou Jesus como se ele fosse qualquer pessoa. Jesus não era qualquer pessoa. Jesus era o Filho de Deus.
Deus tinha enviado ele para Nazaré para abençoar aquela cidade, aquele povo. Mas aquele povo estava tratando ele com desprezo. Quem perdeu foi Nazaré. Não foi abençoada. Salvo alguns poucos enfermos que foram curados. Mas nenhum milagre aconteceu em Nazaré. Uma pessoa desonrosa perde os milagres. A unção profética, essa é a palavra do pastor Sabá, é travada. Onde não há honra, mesmo que seja Jesus ali. Mesmo que aquele homem de Deus seja um verdadeiro profeta. Onde há desonra, a unção profética é travada, porque não vai acontecer nada. Pois quando eu honro, eu ativo o profético. Quando há consideração, respeito no meu coração, eu ativo o profético. Quem é abençoado sou eu. Quem está entendendo? A honra nasce dentro do nosso coração. Tem gente que honra com palavras, mas se no seu coração você está desprezando, Deus sonda o coração. Honra é demonstrada através das palavras, mas através das nossas atitudes. As nossas atitudes falam, irmãos. A honra surge dentro do nosso coração, numa atitude interior de respeito e de estima. A honra libera o sobrenatural. Coloque aí. Eu achei lindo. Isso aí tudo é do pastor Sabá, viu, irmãos? Depois você pega lá, honra, lá no YouTube, tu vai aprender muito. A honra nos promove. A atitude de honra destrava o destino de uma pessoa. A honra nos permite acessar resultados que não há outra forma de acessar. Gente, uma pessoa honrosa, ela constrange as pessoas, sim ou não? Você fica até envergonhado. Gente, como fulano é honroso. A honra é uma semente de prosperidade, de êxito. A honra é uma chave que abre portas extraordinárias. Quando uma pessoa decide viver o princípio da honra, ela libera decretos de Deus sobre ela. E eu quero falar sobre a recompensa para a honra. Gente, há uma recompensa incrível. Ruth, por exemplo. Leia o livro de Ruth. Ela honrou sua sogra. Ela disse: para onde você for, eu vou, minha sogra. Teu Deus será o meu Deus. Essa mulher foi lá para Belém, não foi, Marcos? Não era Belém, a cidade dela? Com a sogra, estavam numa pindaíba as duas. Ela foi trabalhar. Deus deu ela um marido incrível. Deu filho. O filho de Ruth se tornou, olha, Ruth se tornou bisavó do rei Davi. Uma moabita, uma estrangeira honrosa. Se tornou mais do que bisavó do rei Davi. Ela entrou na genealogia de Jesus. Leia em Mateus lá, no primeiro capítulo, tem lá, Ruth. De Ruth nasceu o rei Davi, meu Jesus, né? Porque Obed, Jessé e o rei Davi. Ela se tornou bisavó. Entrou na genealogia. A honra muda a nossa história. Olha para Esther. Que menina obediente ao seu primo. Deus escolheu ela para ser rainha. A honra muda a nossa história. Altera nosso destino. Uma órfã, rainha. Meu Deus, só uma pessoa que tem muita honra no coração. A sunamita. Gente, honrou Eliseu. Todo dia passava Eliseu e ela ficava admirando. Meu esposo, vamos fazer um quarto aqui em casa para esse homem. Ele é homem de Deus. E construir um quarto para Eliseu. Vamos colocar uma mesa, uma cama, uma cadeira. Olha essa mulher, tratava ele bem. Vinha cá, Eliseu, jante conosco, coma conosco. Eliseu ficou tão constrangido. Onde é que está essa história, pastora? Anote aí, 2 Reis, capítulo 4, 8 a 17. Você vê que Eliseu, profeta Eliseu, ficou constrangido. Que mulher honrosa. Ô Geazi, o servo dele, o que eu posso fazer para abençoar essa mulher? Olha como ela está tratando a gente com tanta honra, com tanta consideração. Ô meu senhor, ela não tem filho não, o marido dela é velho. Chame ela aqui. Daqui a 1 ano eu vou vir aqui e tu vai ter um filho. Meu Deus! Olha o que a honra faz com a pessoa.
através da atitude honrosa. Eliseu ficou tão constrangido que ele liberou um milagre para aquela mulher. Meu Deus, um homem velho. E ela se tornou mãe. Ela acreditava que podia ser mãe. O milagre do Senhor. A honra se encarrega em fazer o milagre. Profeta honrado, destino alterado. Seja uma pessoa honrosa. Não fale mal da sua liderança. Tem pendências, procure seu líder para conversar. Mas se você desprezar no seu coração, olha Mical. Mical tratou o marido dela de qualquer jeito. Que rei é esse que fica dançando no meio do povo? Ficou estéril o resto da vida. Desprezou a sua autoridade. É sério ou não é sério? Está muito grave, está muito pesado. Eu estou terminando já. Vou ficar só nesse ponto aí mesmo, da honra. Certo? Estou terminando. Consequências da desonra. O que acontece com uma pessoa desonrosa? Nabal. Onde você encontra essa história? 1 Samuel capítulo 25. Nabal, rico fazendeiro, disse o pastor Sabá, naquele dia que nós estávamos na conferência. Um fazendeiro rico. Davi protegeu todos os pastores dele. Os pastores de Nabal estavam no campo. Os soldados de Davi estavam protegendo. Enquanto os soldados estavam lá, ninguém maltratou os servos de Nabal. Davi estava precisando de comida. Disse, queridos, vá ali naquele fazendeiro rico. A gente cuidou tão bem dos servos dele, dos pastores dele. Diga que ele mande alguma coisa para nós, porque a gente está com tanta fome. Aí foram os servos lá de Davi falar com Nabal. Nabal disse, quem pensa? Eu não conheço esse filho de Jessé. Como é que ele sabia que Davi era filho de Jessé? Não conheço, tem muitos escravos fugindo do seu senhor. E desprezou Davi. Mas Davi ficou tão irado. Ele disse, eu vou matar. Não vai ficar uma pessoa. Foi que aquela mulher sábia, Abigail, quando soube da insensatez do seu marido, rapidinho, bote aqui um monte de uva, bota comida, eu vou levar para ele. E ele furioso, do cavalo para matar, com a espada. Chegou aquela mulher, eu acho que era no jumento que ela estava. Se ajoelhou, o homem ficou até espantado. Olha o que eu trouxe para vocês comerem. Era muita comida, eles estavam famintos. Tu sabe que um homem faminto dê comida que ele fica bom. Quer ver um homem brabo? É com fome. Aí no instante ele disse, quem é você? Eu quero lhe pedir perdão pelo meu esposo. Realmente ele não teve juízo. Olha aqui para o senhor. Não mate meu esposo. Ela livrou ele de ser um assassino. Ele agradeceu muito. 10 dias depois, Deus matou o homem. E Davi ficou com a esposa dele. Tu acredita numa coisa dessa? Nabal foi um homem desonroso. Ele morreu de infarto, perdeu a vida e ainda perdeu a esposa para Davi. Que miséria é uma pessoa desonrosa. Não honrar já é uma desonra. Quanto mais desonrar de forma intencional. Não é triste isso? Uma pessoa que tem intenção de desonrar, quem perde é você. Desonrar é uma forma de ingratidão. A desonra é perigosa. Gente, a desonra pode até ativar a morte precoce. Foi o pastor Sabá que disse isso. Efésios 6, 2 e 3 fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, se eu honrar meu pai e minha mãe, cuidar bem deles, tratar eles com respeito, meus dias na terra vão aumentar. E uma pessoa que não honra pai e mãe? E uma pessoa que fala palavrão contra os pais? E uma pessoa que bate no pai e mãe, o que acontece com ela? Morre cedo, morre de acidente, morre precoce, por causa da ruindade, porque é desonroso. Então uma pessoa honrosa pode viver muitos anos, mas uma pessoa desonrosa é tão perigosa que ela pode morrer de maneira precoce. É sério ou não é sério, irmãos? Então eu quero falar para você que nós precisamos ser pessoas honrosas. Olha, irmãos, se tinha uma turma desonrosa, eram os fariseus. Fariseus eram um grupo muito inteligente, mas no capítulo 12 de Mateus, depois você lê, no capítulo 12 de Mateus, do 22 ao 30, fala de um grupo desonroso, os fariseus.
Jesus foi libertar, expulsar um demônio de uma pessoa e na mente dos fariseus. Olha para mim, olha comigo. Desonra começa nos pensamentos. Jesus, olha o que Jesus disse no versículo 25: conhecendo-lhe os pensamentos, disse Jesus, porque ele estava dizendo assim: ele está expulsando pelo poder de Beelzebul, desonrando Jesus. E Jesus foi dizer a eles: olha, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade ou casa dividida será contra si mesmo, não subsistirá. Então, não tem como, irmãos, o reino de Deus crescer e avançar com desonra no meio da igreja. Gente criticando, falando pelas costas contra a sua liderança. Como que vai crescer uma igreja saudável com desonra? E sabe quem mais sofre é você, meu irmão. Mas o Senhor Jesus está dizendo: e você se torna um impedimento para o reino crescer. Por quê? Não tem como um reino dividido contra si mesmo subsistir. Então a desonra começa nos pensamentos. Depois é transmitida pelas palavras. E por último, é pelas atitudes. Jesus disse: uma pessoa que é desonrosa, ela é contra mim. Mateus 12:30. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então você não pode tomar uma atitude de desonra. Se você quer ser abençoado, abençoe o reino de Deus. Faça tudo para ter unidade entre nós. Viu alguma coisa errada, traga conserto. Quem está entendendo isso? E por último, a honra, ela atrai o sobrenatural, né? Foi o que eu falei. Mas por último, a honra é uma dívida, irmãos. Romanos 13:7 diz assim: pagai a todos o que lhe é devido. Pagai. Só paga quem tem uma dívida. Pagai a todos. A quem você deve pagar honra? A quem? A todos. Fulano prestando ou não prestando? Está numa posição de autoridade. Honre. Mas minha mãe não presta. Mas a Bíblia diz: honre seu pai e sua mãe. Prestando ou não prestando. Então a honra é uma dívida. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, pague respeito. E a quem honra, honra. Então honrar é um dever. A Bíblia diz: pagai. É uma dívida. Nem sempre honrar é uma expressão de gratidão. Estou tão agradecido. É mais fácil honrar quando você está, feliz com outra pessoa. Mas a honra é um dever. Mesmo quando você não tem vontade de honrar. Seu marido fez raiva a você? Honre. Sua esposa fez raiva a você? Honre. Porque a honra é a todos. Não é quando eu tenho vontade de honrar. É uma dívida. Fulano tendo boas atitudes comigo ou não, eu vou honrar. É um dever. Eu revelo meu nível de nobreza quando eu honro. Eu honro como dívida. É um dever meu honrar todos. Merecendo ou sem merecer. Devo ter atitude de honra mesmo quando não tenho vontade de honrar. Não estou sentindo. Honre sem sentir, porque é uma dívida, é um dever. A honra está mais no campo do dever do que do prazer. Então, o que está em jogo, se você for uma pessoa desonrosa, é o teu futuro. Porque a desonra, ela impede os milagres. Então, nós precisamos aprender o princípio da honra. Quem concorda? Por último, Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Se plantarmos honra, colheremos honra. Vamos ficar em pé, que eu vou orar nessa hora por nós, para nós termos um coração honroso. Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Eu oro pelo CCA, aqui de Garanhuns, de Caruaru. Eu oro pelos irmãos lá de Paulo Afonso, Senhor. Eu oro pelos os irmãos que estão vindo lá de Lagedo. Eu oro por cada pessoa aqui do CCA. Coloque a mão no seu coração. Talvez você percebeu alguma atitude de desonra, de desprezo para com alguém que exerce autoridade sobre você.
Talvez você esteja no seu coração desprezando, falando mal, criticando. Peça perdão a Deus. Procure a pessoa, conserte, limpe seu coração. Mas seja uma pessoa que decide honrar. Porque Deus tem prazer em honrar. Aquele que me honra, honrarei. Se você for uma pessoa obediente à palavra do Senhor, você vai ser muito honrado por Deus. Sabe, obedecer, nem sempre a gente tem vontade de obedecer. Eu não quero não. Fulano não merece. Mas não é porque ele merece. É porque ele tem direito a ser honrado. É a autoridade sobre você. Honre. Ame seus irmãos. Como lá está escrito lá em 1 Pedro. Honre a todos. Ame os irmãos. Espírito Santo, nos faça ser um povo que atrai as bênçãos. Nós não queremos imitar as atitudes do povo de Nazaré. Porque a unção foi travada. Porque eles trataram Jesus como se ele fosse uma pessoa comum. Não honraram ele. Desprezaram Jesus. Não viram ele como alguém que tinha uma autoridade espiritual. E eles impediram os milagres. Nenhum milagre Jesus fez em Nazaré por causa da desonra. Senhor, livre-nos de um coração desonroso. Nos ensine a honrar a todos, a limpar o nosso coração. Que o CCA seja uma igreja honrosa. Que a gente não fale mal de quem já cuidou de nós, mas que possamos, Senhor, vigiar o nosso coração e sermos honrosos e procurar quem nos ofendeu e consertar as situações. Nós não queremos ver, Senhor, o nosso destino travado, mas nós queremos viver, Senhor, os seus milagres, porque a honra atrai o sobrenatural, a honra atrai, Senhor, milagres e muda destinos. Faça-nos ser uma igreja honrosa. Eu quero que Marcos venha aqui encerrar o culto, orando por nós como CCA. Nós queremos ser ovelhas, que sejamos honrosas. Queremos ser uma igreja que sabe honrar a pessoa merecendo ou sem merecer. Nos ajude a começar dentro da nossa casa. Me ajude a ser uma esposa honrosa, que tem maneira de falar. Me ajude, Senhor. Eu oro pela vida de Marcos, que ele seja, Senhor, parecido com Jesus, cada vez mais, no tratar e no me corrigir. Que ele possa parecer com Jesus e corrigir os meninos. Eu oro para que os meninos sejam, Senhor, honrosos conosco. Que nossa família seja uma família honrosa. Que o CCA seja uma igreja, seja uma família. Que as famílias aqui do CCA, os casais, os filhos, Senhor, haja honra dentro de casa, Senhor.